Você já ouviu falar sobre ansiedade? Você quer saber o que isso significa? Você quer algumas saídas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, sobre como vencer essa ansiedade? Aquilo que ninguém te fala, aquilo que ninguém te explica, mas que é aquilo que, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ter um embasamento muito prático para que você coloque em prática esses fatores que eu vou estar listando para você e que você vença com maestria a ansiedade nos dias atuais. Então me acompanhe até o final do vídeo, eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas, o significado na íntegra e no final você vai ser impactado e completamente mudado por estas lições que eu vou trazer nesse vídeo. Não perca, fique até o final, vamos comigo. A melhor forma de começarmos aqui é com o significado da língua portuguesa, baseado no dicionário da língua portuguesa sobre ansiedade, que nada mais é do que um estado psíquico caracterizado pela apreensão ou medo causado pela antecipação de situações desagradáveis ou desafiadoras, ou seja, uma pessoa que vai se deparar, por exemplo, com uma entrevista de emprego daqui a uma semana. Essa uma semana prévia, ela fica sofrendo por antecipação, vamos dizer assim, e pode vir a desenvolver um estado de ansiedade. Ou seja, você antecipa a realização daquelas situações que muitas das vezes vão dar super certo, mas você acaba somatizando de outra forma. Então, à luz da Bíblia, como eu te disse no início desse vídeo, eu vou te trazer alguns fatores que Deus nos esclarece através da Bíblia Sagrada para que você vença a ansiedade e você triunfe na sua vida e saia por cima. Aquilo que ninguém te explica, aquilo que ninguém nunca te falou, aquilo que você vai pegar aqui literalmente mastigadinho para que você possa colocar no seu dia a dia e vencer a ansiedade de uma vez por todas. Vamos juntos? Basicamente, eu vou conversar com vocês aqui 4 temas muito importantes que estão baseados em 4 passagens bíblicas. E isso eu trouxe essas 4 passagens em locais diversos, diferentes aí, distintos da Bíblia, para te mostrar que, por várias vezes, Deus, na escritura das sagradas escrituras aí da Bíblia Sagrada, ele nos traz algumas formas de relembrar que ele está cuidando de tudo. Ele traz algumas formas da gente relembrar através da repetição na nossa leitura para que possamos perceber que tudo está no controle dele e não devemos nos preocupar. A primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 e 7. Eu quero que vocês aí abram comigo, à medida que eu for falando, se for necessário pausar o vídeo, não tem problema, mas eu quero que vocês efetuem essa leitura comigo, para que, a partir do momento que lermos e colocarmos em prática, a ansiedade suma de uma vez por todas da nossa vida. Então vamos lá, primeira palavra, Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento e o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, vocês sabem que existe um modo da gente se comunicar com Deus. Vocês sabem que de uma vez por todas, lá na época do tabernáculo, o véu foi rasgado e nós temos um completo acesso ao Pai através das orações e das súplicas. E eu quero te convidar a cada dia da sua vida aí, você levantou, você andou, você está respirando, simplesmente se prostre. A primeira coisa que você deve fazer no seu dia a dia é se prostrar na presença de Deus e reconhecer todo o bem que Ele te tem feito. E você deve agradecer pela vida que você tem. Você deve agradecer pelos livramentos que você teve e que muitas das vezes não chegaram no seu conhecimento. Mas, acima de tudo, você deve dizer
palavras para Deus que demonstrem o seu amor por Ele. Então diga: Deus, eu te amo. Deus, eu me prostro perante a tua presença para te agradecer em primeiro lugar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai realizar na minha vida. Porque muitas coisas vão acontecer na sua vida, muitas portas vão abrir na sua vida a partir do momento que você aprende a ter a gratidão no seu coração. E a partir do momento que você tem a gratidão no seu coração, você eleva a sua oração a Deus com súplicas e você entrega a sua ansiedade nas mãos dele, ele passa a cuidar de tudo. E ele vai oferecer o fardo dele, que é leve para você, vai tomar o seu fardo, que muitas das vezes tem sido pesado, e você vai se sentir mais leve na sua caminhada e automaticamente vai ser um ponto muito importante aí na parte da gente vencer a ansiedade. Por quê? Vencer a ansiedade é muito mais do que entender que você é autossuficiente. Você, muitas das vezes, não vai ter a força necessária para vencer aquela precipitação que o dicionário nos falou de situações desagradáveis ou desafiadoras. Você precisa da ajuda de alguém. E esse alguém é esse alguém que eu estou proclamando aqui nesse vídeo. É Jesus, o autor e o consumador da sua fé, aquele que vai trazer a liberdade para a sua vida a partir do momento que você se rende aos pés dele e reconhece a grandeza dele. Portanto, o primeiro ponto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam reconhecidas por Deus. Ou seja, como que as petições vão ser reconhecidas por Deus? Apesar de Deus saber de tudo já, ele precisa que você, com o coração quebrantado, com o coração sincero, você vá até a presença dele e você se entregue por completo. Esse é o primeiro ponto. Vamos juntos. Então, a primeira coisa é: não estejais inquietos por coisa alguma. Ore a Deus, entregue as suas causas a Deus, e aquele que escuta o seu clamor vai vir ao seu encontro e vai te trazer o conforto que você tanto precisa. A segunda palavra que a gente vai trazer se encontra no livro de 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7, que também diz um fator muito importante para vencermos a ansiedade nos dias atuais, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, você é um escolhido de Deus. Deus tem cuidado da sua vida. Ele está de mãos estendidas para te abençoar e de ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Portanto, ajoelhe-se, entregue a sua vida por completo. Entenda que você, sem Deus, não é nada. Deus, sem você, ele continua sendo Deus. Porém, Deus, ele é misericordioso, ele tem graça. Ele pode te oferecer tudo aquilo que você precisa, mas você precisa estar com o coração quebrantado e contrito na presença dele. Então, que possamos a cada dia não estar ansiosos, inquietos por coisa alguma, mas que possamos entregar nas mãos de Deus aquilo que Deus requer de nós. Possamos lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Por quê? Porque Ele está cuidando de tudo, Ele já tem o seu futuro nas mãos dele e Ele vai te abençoar a partir do momento que você descansa e reconhece que Ele pode fazer por você muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou que você pensa. A outra palavra que nós vamos trazer se encontra no livro de Mateus, do Novo Testamento. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Leiam comigo. É muito importante vocês acompanharem também. Mateus capítulo 6, vamos lá? Encontraram aí?
Então vamos ler. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mandamento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, prestem bastante atenção nessa passagem. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olha que confiança que Deus nos dá, olha que certeza que Deus traz para nós. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu, do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Preste atenção, a partir do momento que você duvida, a partir do momento que você não acredita ou fraqueja na sua fé, do potencial que Deus tem para te ajudar, para resolver o seu problema, para curar a sua doença, você é chamado por Ele mesmo como homem de pouca fé. Então eu te convido, surpreenda a Deus. Entenda que Ele está no controle de tudo, que você vai entregar as suas causas, a sua vida para Ele e você vai descansar. Ou seja, a partir do momento que você descansa, você deixa de estar ansioso. Então, nós temos aí alguns esclarecimentos valiosíssimos sobre como vencer a ansiedade. E o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, ou seja, tudo que você precisa, tudo que você almeja, tudo aquilo que você deseja ter no seu dia a dia, Deus já sabe de tudo, mas você precisa ter um relacionamento com Ele, você precisa permitir com que aquela paz que Deus tem para te oferecer, que é a paz que excede todo entendimento, entre no seu coração e que você se torne uma nova pessoa. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Deus traz um ensinamento muito grande aqui para nós. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, viva o seu hoje, aproveite o seu hoje, curta os momentos com a sua família. Aquelas situações que você tem que resolver no seu amanhã, entregue para Deus, entregue nas mãos dele e ele já vai estar cuidando de tudo. Quando você chegar no seu amanhã, Deus já estará lá. Você parou para pensar nisso? E lembrar, acima de tudo, o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Deus nos dá uma advertência aqui. Antes de nos preocuparmos com tudo que nós temos que fazer no futuro, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça dele, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E eu quero concluir essa mensagem aqui com o quarto e último ponto, a quarta e última passagem, em um local completamente diferente de todas essas passagens que eu li, mas Deus, de certa forma, nos reforçando que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de tudo. Entregue as suas causas a Deus.
Tenha um relacionamento íntimo com Deus e aprenda a vencer a ansiedade de forma através da sua fé. Ou seja, você sabia que a sua fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova das coisas que se esperam, ou seja, tudo aquilo que você ainda não pode palpar, se você acreditar, já passa a ser um passo de fé. Se você tiver a fé que a sua ansiedade vai ser curada à luz da Bíblia, ela pode ser curada à luz da Bíblia. Portanto, entenda que você precisa buscar a ajuda de Deus o quanto antes. Não se preocupe por aquilo que está por vir. Deus já está lá no seu futuro cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar com aquilo que ainda não chegou. E aquilo que passou, já passou. Também não tem como você voltar no tempo e resolver fazer de forma diferente. Então, aprenda a desfrutar e a viver da melhor forma o seu hoje. Esqueça tudo aquilo que ainda não está no seu alcance e você vai ter uma vida muito mais leve, você vai ter uma vida muito mais propícia para que você seja feliz, que você seja tranquilo e que todos os seus familiares enxerguem o brilho do Espírito Santo na sua vida. A última passagem se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Convido vocês a acharem comigo aqui Isaías 41, versículo 10. Vamos lá. Última palavra em outro lugar da Bíblia, mostrando que Deus se preocupa com você e Ele está trazendo palavras para que você não tenha medo, para que você não tenha a ansiedade que muito nos afronta no dia de hoje. Então vamos lá? Não temas, porque eu sou contigo. Deus falando diretamente com você. Para concluir esse vídeo, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Por isso que eu falei para ficar até o final. Esta é uma palavra que Deus está falando diretamente contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Sabe o que Deus nos mostra através dessa palavra? Que se você não temer, se você confiar, se você descansar no agir de Deus, Ele vai batalhar as tuas batalhas, Ele vai resolver as tuas causas e Ele vai te dar o discernimento necessário para que você avance, que você prospere, que você siga em paz e que, acima de tudo, você não seja uma pessoa ansiosa. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas aí que desfrutam dessa ansiedade, essa vontade de querer resolver as coisas tudo para ontem. Passe para elas para que elas entendam que Deus, através de 4 palavras distintas aqui dentro da Bíblia Sagrada, tem falado conosco e Ele não se agrada da ansiedade. Portanto, busque agradar a Deus acima de todas as coisas e você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor. Se você sentiu que essa palavra falou com você, também escreva aqui nos comentários para que possamos entender que o conteúdo está chegando àquelas pessoas que precisam e a sua vida, com certeza, nesse canal vai ser impactada. Tchau, tchau. Tenha uma excelente tarde, que essa palavra tenha falado muito com cada um de vocês. Foi um conteúdo que Deus pediu para compartilhar com vocês nessa tarde. E logo, logo voltamos com mais vídeos, com palavras do coração de Deus para o seu coração. Tchau, tchau. Excelente tarde. Fiquem com Deus. Aquele abraço.